Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo quem eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Profissão de fé, né? O evangelho de hoje, eu vou contar até alguns testemunhos, gente, da minha experiência de hoje, mas Jesus faz essa pergunta, né? A gente vê aqui, né, o primeiro Papa, Pedro, né, és o Filho de Deus, né? E Jesus faz essa proibição, mas por qual motivo? Né? É interessante nós perceber como Jesus se aproximava das pessoas, a forma com que ele abordava as pessoas, como amigo, como pai, que sempre quer amar, né, e cuidar. Mas isso aqui também a gente pode meditar como que a gente vê nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o que as pessoas falam, né? Eu gosto muito que o Padre Rufo ele fala algo interessante, né? Que muitas vezes não precisa a gente procurar as pessoas para conhecer Jesus. Não precisa a gente ensinar ninguém, né? Jesus está dentro de nós. Deus está dentro do nosso coração e a gente, na nossa consciência, cada um tem que buscar o Espírito Santo para ter essa revelação, ter esta graça, não de aproximar Jesus por interesse, né? Porque quando as pessoas falam aqui, pode querer buscar por interesse, mas não. Jesus quer que a gente o busque como um amigo, né? Como um amigo que desejamos conhecê-lo e amá-lo, participar da vida dele, não por interesse, pela pessoa quem ele é, de fato o Filho de Deus, mas onde quando ele estava ali no mundo, né, seu corpo, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne, é nesse sentido de a gente o conhecer, né? E como que a gente se entrega para Jesus na nossa vida? Eu me acordava hoje, eu tive muitas experiências, né? Uma delas, eu vou citar algumas, até minha própria mãe, né? Na época que ela quebrou o fêmur e ficou no IJF, foi muito difícil, né? Se eu não tirasse ela dali e colocar num particular, não sei o que teria acontecido, porque pelo que eu estou percebendo, as pessoas levam até 90 dias para fazer uma cirurgia. Como que um idoso acima de 80 anos vai aguardar numa maca, né, no corredor de um hospital, sem poder se mexer com o fêmur quebrado? Vai aparecer as escaras, a urina vai vazar, vai para o pulmão, vai pegar pneumonia e outras complicações, e aí é o fim. E eu me recordo, gente, de uma senhora que fez até uma cirurgia de um olho, e quando foi chamada para fazer do outro olho, uma cirurgia de córnea, se não me engano, o marido dela sofreu um acidente e perdeu o calcanhar. E o hospital mandou ir para casa para guardar em casa para não ter uma infecção. Então, os hospitais estão acontecendo isso. É de partir o coração. Vai para casa e aguarda em casa. Quando for para a cirurgia, a gente chama. Por conta da demora, né, da demanda de pessoas que é muito grande. E hoje me deparei com um pai de família de 4 filhas. E ele sofreu um acidente também e teve não mexe o ombro. Precisa de alguma cirurgia. Vai para casa, aguardar em casa. Então, isso é de partir o coração, né? Essas pessoas estão como que esquecidas. Então, por que eu estou falando isso? Conhecer Jesus de perto é conhecer o Cristo sofredor. Hoje eu estava no Santíssimo
e veio muito no meu coração. Eu comecei a meditar essas pessoas e aí eu estava lá, fiquei aquele tempo e nosso Senhor foi mostrando que a gente muitas vezes pode se tornar um sirineu. A gente precisa ser um sirineu na vida das pessoas e naturalmente a gente está sendo a Cristo Jesus. Ontem, da historinha da senhora ainda da ferida na perna, né, que precisa do angioplastia, já abriu o prontuário no Hospital das Clínicas, estamos batalhando, vai fazer o exame próximo mês. E ela partiu na vida dela, né? Eu digo, meu Deus, tanta dor, né? Mas é uma santa. Eu meditava isso, cuida de 3 crianças, cuida de uma filha doente mental que foi cortada do benefício, mas não tem a murmuração nos seus lábios. E a gente começou a brincar e aí ela começou a soltar um sorriso. E eu digo, meu Deus, né? Eu estou aqui de uma santa. Então, às vezes, a gente procura pessoas importantes. Quem é importante? Importante é os pequenos, é os pobres. Entendeu? Não é aquele que pode lhe dar o mundo, lhe dar grandeza, riqueza. Não. Importante é os pequenos. Essas pessoas humildes, que sofrem, que vivem com pouco pão, mas está ali, com a fé, com o próprio Cristo em seu corpo. O Cristo sofredor. E hoje no Santíssimo, Jesus mostrava muito no meu coração como que temos que ser sirineu na vida das pessoas. Eu até falo isso para todas as pessoas que ajudam, seja na saúde, seja com as cestas básicas, que Deus sabe quem são todos esses. Né? Você é um sirineu. Ser sirineu é isso. É poder, e Jesus colocava no meu coração isso, né? Quando a gente é sirineu, tem essa atitude, a gente consegue estar mais próximo de Jesus. Sirineu não queria ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi obrigado pelo soldado. Mas o fato dele tocar ali na cruz do Senhor, tocar em Cristo Jesus, o sangue de Jesus encostar nele, né, no filme da Paixão do Mel Gibson, a gente percebe que ele não quer nem ir embora. Ele quer ficar com Jesus. E é isso. Quando a gente se torna sirineu na vida das pessoas, a gente vai aproximando do rosto sofrido de Jesus. É porque muitas vezes a gente quer só o Cristo ressuscitado, glorioso. Mas para Deus não existe passado, só existe o presente. E Jesus realmente sofreu por amor a nós. E cada vez que a gente vai aproximando desse Cristo sofredor, cada vez mais que a gente contempla a cruz do Senhor, cada vez mais que a gente consegue parar um minuto para olhar para a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, a gente vai conseguir meditar as suas chagas. A gente vai conseguir entender que as feridas do corpo dos nossos irmãos, que são sofredores, é a ferida de Cristo Jesus. Jesus estava chagado. Às vezes a gente se espanta com a chaga de uma pessoa, do corpo de uma pessoa, mas Jesus estava chagado. Nossa Senhora, quando Jesus desceu da cruz, quem é que ela estava ali nos seus braços? Quem? Era o Cristo todo chagado. Era o Cristo sofredor. Eu quero citar uma passagem do Evangelho que fala assim, ó. Essa de Sirineu. Passava por ali um certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, vinha do trabalho. Pai de Alexandre de Rufo. Lembrei de Padre Rufo. Obrigaram a que levasse a cruz. Ele foi obrigado. Gente, tem noção do que é isso? Ele foi obrigado a poder chegar pertinho de Jesus. A poder conseguir encostar naquelas chagas feridas. Já imaginou se Jesus aparecesse para você com o corpo todo chagado? Com a coroa de espinho todo sangrando e abraçando você? A graça que você ia ter, a graça que nós poderíamos ter. Então é isso. A gente conseguir estender a mão para o sofredor, para o que está sofrendo, passando por dificuldade. A gente somos sirineu. E hoje Jesus me dava essa revelação diante do Santíssimo. Todas essas pessoas que a gente consegue acompanhar, todas as pessoas que a gente consegue estender a mão, dar um apoio, a gente está sendo sirineu. E sendo sirineu, a gente está se aproximando de Jesus. A gente está fazendo a Ele. Então, esquece essa de Roma, com todo respeito, né? A gente tem que amar o pastor visível, que é o Papa, certo, mas nós estamos aqui. E a gente temos que entender que Cristo Jesus nos pobres é uma presença extraordinária, assim como na Eucaristia, porque é o corpo chagado de Jesus ali.
Olha bem, São Marcos 15, 21 diz o seguinte, perdão, né? Aí eu salvei duas vezes. É outra passagem aqui que eu não estou sabendo onde é. Mas diz o seguinte, olha, é quando Jesus ele estava sendo preso, quando Pedro estava morrendo de medo ali, diz o seguinte, aconteceu que Jesus estava no lugar retirado. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, gente, achei. Tive que pausar o vídeo. É Mateus 26, 67. Então cuspiram-lhe no rosto, e uns lhe davam soco, e outros o bofeteavam. Olha o que Jesus passou por nós. Então cuspiram no rosto e deram bofetadas. Olha aqui, e socos. Cuspiram no rosto do Senhor. Então, conhecer a face do Cristo, às vezes a gente pode achar que essas pessoas sofridas, os pequenos, poderia se tornar pessoa, não vale a pena a nossa atenção. E quando vem uma pessoa poderosa, a gente dá mais atenção. Erradíssimo. É os pobres. Por isso que Padre Pio construiu o hospital. Por isso São Vicente de Paula doou toda a sua vida. Por isso São Camilo de Leres fez o que fez. É esse exemplo que temos que seguir. Toda semana, pode olhar, você vai encontrar Jesus curando alguém. E às vezes curando várias pessoas. Por quê? Porque tinha compaixão. E hoje no Santíssimo, se eu colocava muito no meu coração, eu regalei meus olhos e fiquei imensamente feliz. Nós somos sirineu quando a gente ajuda o pequeno. Nós nos tornamos sirineu. E tornar sirineu é aproximar da face de Cristo. E é isso que todos nós precisamos, aproximar da face do Senhor. Não é só diante do Santíssimo que o Senhor vai curar a nossa vida, com certeza. É diante do Santíssimo que a gente tem as revelações. É diante do Santíssimo sacramentado que cura a nossa vida. Mas ser sirineu, cuidar dos irmãos de Jesus, cuidar dos que sofrem, estender a nossa mão, é vivenciar o mistério do Calvário. A gente temos que estar na Santa Missa, a gente temos que estar na confissão, mas a gente também precisa ser sirineu, porque ser sirineu é estar próximo do sangue que é derramado pelas as feridas dos nossos pecados. Porque quando o Senhor morreu na cruz, quando o Senhor foi chicoteado, Ele lembrou de cada um de nós. E eram os nossos pecados que estão ali. E a gente precisa meditar esse Cristo crucificado. São João da Cruz que o diga. O homem que mais meditou essa realidade. E vários outros santos, São Francisco de Assis. A gente precisa ser sirineu. A gente precisa estar próximo da face de Cristo sofrida. E isso é uma graça, gente, extraordinária. É uma graça extraordinária. Poder se tornar um sirineu, poder aproximar da cruz, abraçar o Senhor. E lembrando que Jesus recebeu cusparada. Recebeu soco por amor a nós. Imagina a humilhação. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, ele é humilde, manso e humilde de coração. A nossa vida nesse mundo tem que ser uma eterna meditação, uma eterna adoração a Jesus Cristo. Estar sempre pensando no Senhor, sempre trazendo Jesus à nossa mente, trazendo ao nosso coração. Só assim vamos ter uma vida plena em felicidade. Só assim nós vamos conseguir que a nossa alma consiga respirar. Porque a gente estamos que nem sapo, apegado à terra. É terra e é difícil. Eu sei isso, a gente é muito fácil se acomodar nesse mundo, só nessa terra, só nesse mundo. Para! Nós não somos que nem para ser que nem sapo, é para ser como águia. E águia é isso, é voltar, fechar os olhos, é conseguir amar, dar um passo maior. E esse passo maior é o quê? É ir à missa, é rezar o Santo Terço, é verbalizar, é escrever para Jesus, é ler a palavra. É ler o Evangelho. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque diante das dores dessas pessoas, sem murmurar, pessoas que não têm nada, pessoas... Imagina um pai de família de 4 filhos, a preocupação, ele do meu lado, mas ele estava ali com fé. Está dando entrada no INSS,
questão auxílio doença aí, né, para conseguir pelo menos até ficar bom, mas você vê, né, isso é uma via cruzes, isso é uma humilhação. A pessoa precisando de uma cirurgia, que ele não levanta o braço, ele não levanta, ele está com a tipóia, né, tá aguardando em casa ser chamado para cirurgia. A dor, né, a humilhação, a humilhação. E às vezes a gente não pode deixar passar despercebido. Temos que orar, eu rezo para essas pessoas, temos que orar por essas pessoas, pelos que sofrem, pelos doentes. Que quando a pessoa, como eu sempre falo, tem no plano de saúde e tem dinheiro para pagar, tá de boa. Agora quem não tem, quem vai esperar, é fácil, vá para a fila do SUS. Essa palavra eu não gosto nem de ouvir, porque machuca, né? Só Deus sabe o que ele... A dona Iraci, né? Pelo amor de Deus, com a ferida, a chaga no pé, não cicatriza nunca, porque precisa de uma angioplastia. A batalha, a guerra que tá nos travando para conseguir. Me esqueci o nome dela, acho que eu confundi, né? A Iraci, a irmã dela, é uma outra que eu levei recentemente no oftalmologista, que é a dona Cleonice. Entendeu? Então é muita dor, muita ferida, né? Mas não murmura, tá ali, abraça a cruz. E a gente precisa aproximar dessas pessoas. E eu agradeço a todos, né? Todos mandam esses vídeos, meus amigos. Agradeço a todos vocês. Eu lembro de vocês nas orações, todos contribuem. A questão das cestas básicas, os médicos, né? Que atende os pequenos, atende os necessitados, né? Que graça é estender a mão, né? Para aquele que está com a cruz pesada, né? Eu imagino como o coração do Senhor foi tocado, porque ele estendeu a mão para aquele que estava com a cruz pesada nas costas. O Verbo, o Filho amado do Pai, o Filho de Deus, recebeu uma mão estendida. Que coisa, que místico, né? Que mística, que graça extraordinária. Estendeu a mão, pegou na mão do Senhor e ajudou a carregar a cruz. Isso é um mistério, é uma graça, é uma experiência única. E a gente temos que abraçar, gente, o crucificado. Temos que adorar Jesus crucificado. Temos que... foi um momento grandioso da vida de nosso Senhor Jesus Cristo que ele viveu. A gente vai esquecer? A gente não vai meditar? A gente não vai adorar o Cristo crucificado? Vamos. Vamos também ter que passar pelo Calvário para poder, juntamente com Cristo ressuscitado, receber a glória do Pai, que é viver no amor, é entender esse mistério de amor do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bem? Que Deus abençoe, que eu possa ter contribuído com essa minha partilha do meu coração para vocês, para que possamos cada vez mais abraçar a cruz, beijar a cruz como Jesus beijou, e nessa cruz a gente poder estar próximo de Jesus. Isso é o que importa, gente. Isso é o que importa. As pessoas que tiveram a oportunidade, os santos, de ver a face do Senhor, é uma graça extraordinária. É algo que a gente, eu acho que acredita só quando a gente morrer, né? No último dia, nosso último sim, né? No nosso último dia nesse mundo. É o juízo particular, o juízo pessoal. Ver a face do Senhor. Ver a face de Cristo. Espero que a gente possa reconhecer a voz do Senhor, né? E também através de todas as pessoas que passaram pela nossa vida, que a gente conseguiu amar. Tá bom? Deus abençoe a todos.